multitudes que te louvam, brilham com o sol o seu sangue derramou. Hoje estou livre e estou, também quero te adorar. No engano deste mundo, Ele não vai me deixar. E só vem pra destruir. Assim não é Jesus Cristo. Eu não pode resistir. Hoje estou livre. Também quero te adorar. No engano deste mundo, Ele não vai me deixar. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. O hino de número 275. Número 275. Na página 209. É um hino antigo, mas é novo. Já cantei uma vez aqui, mas é bem novo. O roubo da garganta, mas nós vamos embora. Vida no mundo é cruel, momentos eludas sem fim, caminho almejando o céu. Jesus, te lembras de mim. Jesus, te lembras de mim. Jesus, te lembras de mim. A vida na morte
Graças a Deus, né? O hino ou a música, né? É bem claro. Quando Jesus tocou, né? Tirou da escuridão. Parece que a gente tinha combinado alguma coisa. Mas acho que não, né? Deus é especialista em ver o que vai acontecer. Agradeço a todos vocês. Recebi comunicado do irmão Ney que ele chegou bem e já está com a família, né? Que Deus abençoe ele, né? E foi as nossas orações que chegasse bem e que ele seja grandemente abençoado no que vai fazer lá, né? Junto com eles. Graças a Deus. E também eu queria dar essa notinha, porque é importante. Nossos irmãos da África, né? O trabalho que o irmão Rosiclei tem feito, de ter colocado os vídeos nossos no YouTube, as músicas, os irmãos que cantam, tudo isso, esse processo aí, tem atingido frutos, né? E um dos frutos que eu vejo mais importante foi o nosso irmão José Thomas, lá da África. Ele, no coração dele, ele tem o desejo de evangelizar, né? Daí ele começou a produzir uma página pequena, está começando agora, ele não sabia mexer com essa parte. Ele começou a produzir vídeos nossos também, de 1 minuto, 1 minuto e meio, e está lançando. Ele está muito feliz com isso. E nós também estamos, né? Porque eu quero que isso possa chegar a filhos e filhas de Deus, né? E nos primeiros dias já alcançou uma quantidade de 1.400 visualizações de alguns vídeos. Então, para nós a gente fica feliz e que Deus abençoe o nosso irmão, o trabalho que ele está fazendo, porque antigamente a gente fazia trabalhos evangelísticos, ia na casa das pessoas, essas coisas todas, né? Hoje temos um material muito bom para produzir e ele entrou com isso, graças a Deus, pelo esforço do irmão Rosiclei, que tem vezes que chega cansado, trabalhando caminhão para produzir vídeo, né? E ele faz parte desse negócio, né? Vocês todos fazem parte desse negócio, mas sempre tem um que está mais trabalhando um pouquinho sobre isso, porque ele conhece mais. Eu não tenho essa habilidade. Eu sou internet, eu sou zero. Então, graças a Deus que Deus deixou um aqui que possa fazer esse trabalho. E agora atingiu o outro que está também fazendo esse trabalho. Então, para te ver, isso são frutos, né? E eu fico grato por ele, vocês devem orar. Depois eu acho que o Rosiclei fala da página, fala com isso, porque isso aí vai comigo, tá bom? E oramos um pelos outros, né? Eu vou ler uma escritura que é 1 João, no capítulo 5, no versículo 11. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Escute bem. E o testemunho é este, que Deus nos deu a sua vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Preste bem atenção, olha só o que João está falando. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saiba que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo pedimos, sabendo que alcançamos as petições que lhe fizemos. Fechamos nossos olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor, aonde João está apontando ao Filho de Deus. E quando pedimos a Ele, Ele também pode trazer isso, porque Deus deu a vida eterna a Ele, para Ele passar essa vida a outros. De igual forma, somos nós, Pai, como filhos de Deus, podemos produzir isso e passar essa vida. Que possamos ter esse desejo grandioso para passar vida eterna, e as pessoas possam poder recebê-las, Pai,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Esse é um ponto importante, né? Passar vida, quando se deparamos com essa informação. E Deus deu isso a Jesus. Ele foi o princípio de toda essa estrutura. Por isso, quando você pede a Jesus, Ele faz as coisas acontecer. Porque esse é o nome Redentor. Você deve entender que Deus se manifestou através de Jesus Cristo como um nome Redentor e não pode ser colocado outro nome Redentor. Eu quero colocar esse ponto porque muitos dentro da mensagem quiseram colocar o irmão Branham como um nome Redentor. E não funciona. Esse nome Redentor, ele seria humano e seria da família do irmão Branham. Não, o nome Redentor já foi dito desde as Escrituras que é Senhor Jesus Cristo. Então, e isso não podemos misturar, e isso temos que tomar com convicção certa para não errarmos os nossos caminhos. Porque o que eu queria ler antes, olhe bem, está em Apocalipse capítulo 3, que é no verso, só pegar aqui, no verso 14, irmão. Apocalipse capítulo 3, no verso 14, vai falar sobre uma condição da igreja, né? Como a gente falou no domingo passado, sobre essa condição dessa igreja, né? A condição da igreja. E aqui ela também vai falar uns pontos interessantes, irmão. Você precisa de colírio, eu preciso do colírio para poder ver a palavra. Sem colírio, sem poder ver a palavra. Preste bem atenção aqui, ó. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que és frio, quente e não és quente, que dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, ele vai dizer assim, ó, isso aqui é a informação do próprio Cristo, vendo o que está acontecendo com a igreja, entendeu? Você diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Essa é uma condição. Por que entra nessa condição? Se eles são ricos, se ele tem todas essas coisas do mundo, tem tudo e não precisa de Deus. Daí, a condição é que o Espírito Santo vai dizer, é um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Essa é a condição. O irmão Branham vai chegar numa mensagem e vai dizer que isso é uma demência. Você não conseguir ver a verdade e começa a analisar coisas e não coloca a verdade diante da tua frente e gera uma demência. E olha só o que ele vai dizer aqui no 18. Aconselho de ti, olha só, esse é o Espírito Santo novamente dizendo, aconselho de ti, aconselho de mim, compre ouro provado no fogo. A primeira coisa que você deve entender, ouro provado no fogo. O que é ouro provado no fogo? É a palavra provada? É um homem de Deus, uma mulher de Deus provada no fogo? Tem duas coisas importantes aqui. O que o ouro, quando o ouro é provado, o que ele vai fazer? Ele vai refletir e vai sair toda a impureza. Esse é o padrão. Então, aqui ele está falando que tem que ser comprado um ouro, ou melhor dizendo, uma palavra pura, que não tem mistura de nada. E Deus está dizendo, prove. Agora, aqui é um ponto importantíssimo. Ele vai dizer assim, ó, para que te enriqueça. Esse ouro vai te enriquecer. E roupas brancas. Aqui ele está dizendo, irmão, a palavra é tipo um revestimento. Ela vai te santificar. Ela vai colocar uma roupa branca sobre você. Porque você confia na palavra. Não porque nós somos perfeitos. Tem uma coisa aqui que tem que ser muito bem dita, assim, ó. Você olha para lá, eu não sou perfeito. Mas a minha confiança é em Cristo Jesus. Ele morreu por mim, pagou um preço. E agora nessa confiança pode-se colocar-se uma veste branca. Não é eu confiar em mim, porque se eu confiar em mim, eu não tenho condições de colocar essa veste, de maneira nenhuma. Meu pensamento é contra mim. O pensamento de você não é contra você. Você já pensou nisso?
Quantas vezes o nosso corpo não quer vir, né? E a gente vai ter que lutar contra isso, né? Então, por isso você deve entender. Então, o que ele está falando aqui é tudo dele que você tem que confiar, não em ti, porque se você confia em ti, não tem como produzir isso. Por isso que ele vai continuar dizendo assim, ó, olha só, roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha só, aonde essa pessoa tem que estar escondida? Está entendendo? Está em Cristo, escondida. E que unja, agora olha, preste bem, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Não tem como, irmãos. Se os nossos olhos não forem abertos, você nunca conhecerá o reino de Deus. Você, por isso que entende que como há tanta confusão, porque os olhos não foram abertos. O reino de Deus, olha só, muitas pessoas pensaram que o reino de Deus, alguns até lá naquele tempo, aonde é esse reino? Aonde é o reino? Você sabe onde é o reino mesmo? O reino está dentro de vós. É isso que Jesus fala. A partir da hora que você vê que o Espírito Santo agora está habitando dentro de você, o reino está dentro. Porque o reino precisa de um rei. E dentro do teu coração é um trono, aonde você vai colocar esse rei. E a partir da hora que esse rei está ancorado ali, ali está o reino. Aonde eu andar, ali está o reino. Aonde você for, ali está o reino. Mas quem está morando ali? É o rei. O rei da glória. Não um rei, um homem. Um rei é humano. Não, mas o rei da glória. Por isso que ele está falando. Abra os olhos. Você tem que ter esse rei dentro de você. E isso nos coloca num ponto importante aqui, né? E ele vai dizer assim no 19: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Você de novo viu o que é amor? Amor sempre vai ser correção. Quando você não vê um amor sem correção, peraí, tem alguma coisa errada. Um amor muito macio, não pode fazer, não vai dar problema, não vai acontecer nada. Isso não é amor. Isso é, você está enganando. O amor, olha só, vê o que ele vai dizer, por que ele bota assim? Por que aqui bota assim? Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ele vai dizer assim, ó, se pois zeloso e arrepende-te. Essa palavra arrepender é mudar o caminho. Arrepender, o que é arrepender? É você mudar o caminho. A única coisa, mudar o caminho. É a mesma coisa quando a gente é assim, ó. Quando a gente chega na mensagem, né, assim, ó, eu tenho que ir lá, pedir perdão, eu tenho que falar a palavra certinha, me desculpe, e não sei o quê. Será que não é muito formal, né? Devido assim, até o casal, de repente, ele fala, e daí vira uma coisa formal. De repente, o marido passa ali e dá um empurrãozinho, porque ele viu que estava errado. Só um detalhe, não precisa estar pedindo desculpa. Ou de repente ele faz um agrado, não precisa estar fazendo, me perdoa, minha esposa, não sei o quê. Você entendeu? Será que Jesus também seria bem formal desse jeito? Então tem coisas, irmãos, dentro da Escritura que está dentro de você. Então tem coisas que você tem que saber que não é um formalismo. Porque os judeus, os fariseus, eles criaram, depois da mensagem vir, depois dos mandamentos, depois, eles criaram mais 600 coisas para definir isso. Não precisamos disso. Lavar os jarros, quando for no mercado, antes de chegar, mexer nos alimentos, lava os alimentos. Daí depois de lavar os alimentos, você toma um banho para se alimentar. Tudo regra. Tudo criado regras. E eles faziam. Por isso que você vai escutar, eles reclamam para você, mas os judeus ali, eles comem com a mão suja.
Você percebeu? Claro que você deve lavar a mão. Mas o que eu quero dizer para você, regras acima de regras, normas, é como, olha só, vou explicar isso, quero que você entenda mais profundamente sobre isso. É como dizer assim, ó, o Evangelho só existe regra, e se você não fizer isso, você está perdido. É como dizer assim, ó, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode mentir, você não pode fazer isso, não pode fazer. Olha, estou gerando um monte de regra, e está tudo dentro da palavra. Mas o Evangelho, você já percebeu que o Evangelho não é isso? Não sei se você já entendeu isso. Alguns vão ficar escandalizados comigo. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é nascer de novo. Daí você não vai produzir isso. É como se fosse assim, ó, estou produzindo isso, e de repente Deus dá um novo coração, uma nova mudança. Eu não produzo mais isso porque eu não quero mais aquilo ali. Não é cobrança, é mudança. É mudança de atitude, é mudança de ação. Por isso que quando eu não acredito no Evangelho que fica te cobrando assim, você vai fazer assim. Não, porque quando nascer de novo muda tudo. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu na África. Quando o irmão Bruno está pregando, ele está pregando para tribos. Lá os índios estão pelados. Quando o Espírito Santo cai sobre eles, no outro culto, eles vêm vestidos. Quem ensinou eles? Quem ensinou que eles tinham que cobrir a sua nudez? Não teve nenhum homem. Meu irmão Bruno falou no culto daquele dia. No outro dia, elas vieram vestidas. Você começa a entender? Porque é mudança de vida, não regras. Claro que a gente tem que aprender as regras para saber um padrão. Mas isso não é o que vai mudar a pessoa. Você pode ficar 20 anos dizendo, tem que agir desse jeito, tem que fazer dessa maneira. Se ela não mudou, ou se ele não mudou, não entra nele. Isso que eu quero dizer. Então, o Evangelho, o reino de Deus, nunca teve fora. É isso que eu quero dizer para você. Tem que estar dentro. E você tem que abrir os olhos. Porque ele disse, colírio para os olhos. Olha, e eu quero pegar algumas coisinhas que tem umas pepitas aqui também, quero pegar isso aqui. Escute bem isso, olha só. Agora observe, ele diz, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende, seja zeloso. Zelo da igreja nesta era. Olha só o que ele está usando, o zelo da igreja nesta era, à luz do arrebatamento, vindouro diante do Deus Todo-Poderoso. É um zelo, olha só o que ele quer dizer, o zelo está na palavra, porque a palavra arrepender-se significa mudar de ideia. Entendesse? Olha só o que ele está explicando. O zelo está na palavra, porque a palavra arrepender significa mudar de ideia. Você não vai querer mais fazer aquilo e toma uma posição. E muitas vezes sempre foi a palavra que muda a gente. Vamos entender o que ele vai dizer aqui. Agora, arrependimento significa mudar, mude de ideia, procure você mesmo, vê, arrependa-se. A mensagem da era é mude de ideia, porque é pela mente que seremos renovados e transfigurados. Isto é Romanos 12, já lemos isso. A renovação do culto racional, você lembra? A gente está com um pensamento necessário, que a gente tem um culto racional. E um culto racional, a palavra racional é um culto que pensa, que analisa, que olha, que vê aqui. Irmão, para você analisar, aprenda uma coisa. Um cristão, como é que você sabe que é o meio aqui? Onde que é o meio? Por que o púlpito está no meio? Para você ver melhor, para eu poder ver melhor vocês. Então, mas por que você definiu que o púlpito está no meio? Porque você olha aquela parede lá e olha aquela outra parede ali. E você analisa isso e vê que o púlpito está no meio. Assim é um cristão.
na sua vida cotidiana. Ele tem que saber aquele lado, como também ele tem que saber esse lado, para depois ele ver aonde está o centro da coisa. O Espírito Santo sempre vai fazer dessa maneira. Ele nunca vai deixar você enganado, mas você tem que ter consciência nisso. Você não pode estar inclinado como assim, ó. Olha só o que acontece muitas vezes na igreja. Eu estou inclinado por legalismo. Dá um pouquinho, estou aqui, ó, trancado aqui e apontando para lá. Todos os dois estão errados. Olha só, todos os dois estão errados, do meio e de lá. Daqui a pouquinho, eu estou nesse lado aqui, ó, eu estou me inclinado meio para o lado de cá, liberalismo. Veio eu por esse cantinho, eu aponto o meio e aponto aqui. Você percebeu? Agora eu quero ver se vocês são bons. Qual que eu falei mais? Qual que foi mais apontado? O do meio. Foi apontado pelo aquele lá e foi apontado pelo aquele lá. Por isso, sempre quando você se mantém fiel à palavra, você vai relevar bolada de lá e bolada de cá. Esse é o preço. É o preço. É o preço para você viver uma vida. Porque se você está desse lado, esses aqui não vão fazer nada. E se você estiver naquele lado, eles não vão fazer nada. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. Opa. Portanto, se você não tem esta mensagem, você nunca fará o arrebatamento, porque nada fora desta mensagem virá à luz. Olha só, isso aqui é uma coisa muito importante. Isso é o que eu falei no culto passado. Nada, se você não tem essa mensagem, você não vai para o arrebatamento. E nada fora dessa mensagem vai para o arrebatamento. Deixa eu terminar esse pedacinho e eu vou falar sobre isso. Agora você vê, porque eu prego isto, lembre-se, a mente, olha só, a mente é o útero. Portanto, se você recebe uma palavra errada, olha só, a nossa mente é o útero. Se eu recebo uma palavra errada, o que vai acontecer? Eu vou aceitar a palavra errada. Recebe uma semente errada e, portanto, uma vida errada. Mas se você repetir o registro de Deus deu ao seu filho, você receberá a mesma vida que ele deu ao seu filho. Sua mente está, olha, irmão, olha só, é o que a gente leu ali, né? A vida eterna está no filho. Deus deu ao filho. Ele passou. O que ele deu? Olha só o que ele deu. Ele pegou assim para o filho e falou assim, ó, você vai para uma missão. Aqui está. Você vai falar da vida eterna. Porque eu sou a vida eterna. Deus é a vida eterna. Agora você vai falar da vida eterna. Como é? Ele vem e mostra isso aos discípulos. E os discípulos, depois que eles estão cheios do Espírito Santo, eles mostram isso a outros. Daí os outros também enchem do Espírito Santo, eles mostram a outros. Por isso hoje você está aqui, porque alguém trouxe isso a você. Você entendeu? Por isso que a gente deve honrar. Eu só posso honrar tal coisa. Olhe. E olha aqui, ó. Ele vai dizer. E não é o que alguém aqui interpreta e diz a você. O que a palavra diz, há uma mensagem para esta era. Essa é a mensagem. Arrependa, muda de ideia. Sua mente tem tudo a ver com isto, porque Deus não pode instruir. Eu vou usar essa palavra, não tem outra coisa para dizer. Deus não pode instruir pessoas que não querem receber. Mas ali sabe o que ele botou? Idiotas. O que eu quero dizer para você, irmão, é assim, ó. A gente tem que ter um senso que a palavra é a coisa mais importante que nós temos. Deus não ia deixar esse livro se perder. Não ia deixar esse livro se perder. Agora, esse livro, na escrivaninha, esse livro, lá num local, numa estante,
ele não tem nenhuma utilidade. Por isso que falou assim, coma. É uma forma de dizer, coma. Porque quando se você disser, mas irmão, eu não gosto de ler. Se tu ler um versículozinho e meditar nele todo dia, e meditar, não ler como jornal, tu vai ver que vai ter mudança muito grande, porque é a palavra que está entrando dentro de você. E quando tu medita, você guarda isso. E quando você vai perceber, você está recitando as escrituras sem perceber, porque aquilo entrou dentro de ti. Por isso que tem vezes, irmão, quando você investe em jovem, quando ele chega, ele sabe falar vários, ele sabe se expressar vários. Por quê? Porque foi investido nisso. Muitas vezes não acontecia isso conosco, né? Mas não podemos ficar parados, temos que andar. Quero continuar só esse pedaço aqui. Agora, a consciência é uma parte da sua mente. E esta tão mentalmente antiga diante do Deus Todo-Poderoso, que a menos que essa mente seja atacada pela palavra, a espada do Deus Todo-Poderoso, que é um discernidor de pensamento, de intenção de coração, se esta palavra não for atacada e mudar nossa mente, estaremos tão perdidos quanto qualquer outra pessoa. Você entendeu o que ele quer dizer, né? Ele vai dizer assim, ele está usando Hebreus, que a palavra de Deus é uma espada, e essa palavra de Deus ataca a tua ideia, a tua coisa que está dentro do teu coração, as tuas coisas que você pensa que não, ela vem te atacando, para quê? Você mudar de ideia. Por isso que ela é uma espada, ela sabe discernir a intenção do coração, ela sabe a intenção da tua mente. Por isso que ela vai vir cortando. Isso não é bom, corta. Isso não é bom, corta. Porque ela vai dizer, isto não é bom. E isso, quando você é cortado, dói, né? Dói em mim como dói em qualquer outro. Porque você tem uma ideia daquilo. A partir da hora que ela vem, você tem que estar submisso àquela palavra. Por isso, né, o irmão Bruno vai dizer, vamos pegar aqui esse pedacinho aqui. A mensagem desta era é arrependimento, mudar de ideia, alinhe-se com a palavra de Deus, vê, não apenas com suas ações. Nós tivemos bons atores por gerações, nós tivemos homens doces, homens amorosos por gerações, mas esta é a era onde os homens deixou aquela palavra, e consequentemente eles deixaram Deus, e agora eles se recusam a aceitar a palavra que o profeta trouxe. O que ele quer dizer com isso, irmão? Com o tempo, tivemos bastante homens bons, homens que viveram a palavra, mas o tempo é assim, como o irmão explicou, essa geração aqui está cheia. Passa outra geração, ela perde um pouco. Passa outra geração, ela vai perdendo. É igual nós analisar nós, irmãos. Nós estamos com uma geração aqui. Os nossos filhos, parece que já tem uma perda. Os nossos netos, parece que vai ter mais perda ainda. Por quê? O fogo parece que vai. E Deus não tem neto. Deus tem filho. Então, aqui é filho, aqui vai ser filho, e aqui vai ser filho. A geração. Ele não tem. Não. Vou ter neto. Não, ele só tem filho. E aí é o que é o ponto. Foi tendo uma perca. E as pessoas foram afastando. Daí, quando afasta as pessoas, o que acontece quando as pessoas começam a se afastar da palavra, começam a acontecer o quê? Deus tem que trazer um profeta para começar a falar aonde nós se afastamos. É isso que acontece. Por isso, foi usado esse homem. Mas poderia ser outro homem qualquer. Você entende? Mas Deus escolheu esse homem.
E esse homem foi trazendo. O que aconteceu? No ministério dele, ele vai produzindo, ele vai fazendo uma atração, porque ele começa a fazer cura, ele começa a falar do coração das pessoas, ele fala das necessidades, vai produzindo. Isso é tudo Deus produzindo, para atrair os eleitos. Deus não está preocupado em atrair outras coisas, mas tem que trazer, daí vai trazendo uma multidão. E aqui está o ponto. Daí quando Deus começa a pregar a mensagem através do homem, eles não querem mais o homem. Você agora entende por que acontece isso? Quando Deus começa a produzir a pregação e fala que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus é único, não é trino, e ele começa a trazer isso, o povo, as igrejas, não, irmão, eu escuto vários homens de Deus aqui falar assim, quando ele começou o ministério, era tremendo, eu vi Deus nele. Ele fala assim, eu vi Deus no irmão Branham. Mas ele diz assim, mas não ligue para as últimas coisas que aconteceram na vida dele. Que loucura. Sabe por que eles estão falando isso? Por causa da mensagem. Eles não estão julgando o irmão Branham, eles estão julgando a mensagem de Deus. Aí que está o problema conosco. E é isso que está acontecendo agora. Eles deviam mudar as suas mentes, se arrepender e prosseguir para frente. Eles não quiseram. Porque eles disseram, não, se eu fizer isso eu vou perder a minha estrutura, eu vou perder a minha igreja vai reduzir. Olha, se o próprio Jesus, ele não teve medo de perder 60 que estava começando o ministério, ele disse assim, se não beber a minha carne, nem meu sangue, não tem parte comigo, e eles pensaram que era comer a carne, beber o sangue. Ele nem deu um ai, ele não falou nada, ele ficou quieto. E depois ele já falou para os dois assim, vocês não querem ir? Você percebeu? Se o ministério já começa assim, será que o ministério no final do tempo não é a mesma coisa? É a mesma coisa, irmão. Olha aqui, eu vou ver se consigo. Agora aqui está uma identificação bem aqui. Muitos, essa é uma característica de identificação bem aqui. E muitos seguirão seus caminhos perniciosos. Ele fala assim, caminhos que não são bons. Perniciosos é tipo doentes, caminhos doentes. Esses são caminhos sem o sangue, ele está explicando. Com certeza, se você não anda na luz, olha só, se você não anda na luz, e eu não estou dizendo que eu não sou um pecador, mas eu tenho que andar na luz. Você entendeu? Sempre você é um pecador, mas eu tenho que andar na luz. Se eu não ando na luz, o sangue de Cristo não me cobre. Você entendeu? Sempre serei pecador, porque nasci em pecado. Ele não está querendo dizer assim, não, tu tem que ser um santo. Não é isso que ele está falando. Olha aqui. Seguirão seus caminhos perniciosos. Esses são caminhos sem sangue. Com certeza, se você não anda na luz, o sangue não purifica. 1 João 1,7. Você tem que andar na luz como ele estava na luz. Então o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado, que é a incredulidade. Vice? Nós nascemos em incredulidade. Não é isso que o Davi fala? Nascemos em incredulidade. Mas quando andamos na luz, isso sai, porque o sangue purifica, irmão. Não adianta o homem se fazer de... Olha aí. Portanto, sem luz, sem entendimento. Olha só o que ele está falando. Portanto, sem luz, sem entendimento e sem sangue. Portanto, o seu entendimento e a sua oferta de volta a Deus não tem sangue. E como de Caim, que não será aceito por Deus. Você percebeu? Caim fez um altar bonito, colocou fruta, colocou tudo, trouxe tudo da terra, ficou bonito, mas não tinha sangue. E o sangue foi a entrada do pecado. Por isso que um cordeiro teria que morrer. Por isso que Abel pegou uma lasca de pedra e começou a cortar o pescoço do cordeirinho. Se você olhasse lá, você... Coisa feia, Abel. Você vai dar isso a Deus? E ainda a Escritura vai dizer assim, ele morreu em cima do seu altar. Quem matou Caim? Isso é um ponto muito importante você saber. Vamos finalizar esse pedacinho aqui. Você diz,
ora, pregador, isso não está certo. Você leu e ouviu sobre o que Jesus disse, que a adoração dele foi em vão? Olha só, vamos ver se não é isso, é a escritura que eu vou pegar. Ele disse que esperou que você saiba, sua adoração é boa, mas em vão Deus mesmo vai considerar isso. Olha só onde que ele pegou isso, onde que ele buscou isso. Marcos capítulo 7, verso 7. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrina que são mandamento de homens. Eu quero falar uma coisa para você. O Espírito Santo, irmão, ele fala pessoalmente com você. Sabia? O Espírito Santo, se você entender o que eu estou falando, ele fala pessoalmente para você. Ele sabe das tuas necessidades, ele sabe como conduzir isso em você. Mas olha o ponto que eu quero que você entenda. Você tem que andar na luz. Mas irmão, Anante, eu não sou perfeito. Ande na luz que vai ficar perfeito. Vamos entender isso na simplicidade. Olha bem. Eu pego uma rua ali, daí tem os postes que estão iluminando. Eu vou andar onde? Eu vou andar aonde está iluminando o poste. Eu não vou andar naquele outro pedaço que a luz não está chegando. Porque eu posso tropeçar, algum bicho pode morder, eu posso pisar em alguma coisa. Eu não sei o que está acontecendo. Agora, quando eu estou andando na luz daquele poste que está aqui, eu estou vendo tudo que está na minha frente. Então eu tenho uma visão das coisas. E ali eu estou protegido pela luz. Isso é uma simplicidade, irmão. É isso que ele está dizendo. Eu sou pecador, mas ando na luz, o sangue de Cristo está. Isso. Não é que a gente, tem vezes que o mundo pensa assim, não, aquele pessoal lá da igreja, eles não tem nada de pecado, eles pensam que não pecam, eles pensam, nós vamos pecar, e muitos vão apontar. Sabia? Esse é o problema. Porque eles não sabem lá de fora que existe misericórdia. E muita gente dentro da igreja não sabe que existe misericórdia e graça. Esse é um dos outros problemas. Muitas vezes estão sentados no banco e não sabem que existe misericórdia e graça. Se não, todos os homens de Deus já estavam perdidos, irmão. Se você lê Bíblia, você já sabe disso. E todas as mulheres estariam perdidas. Aleluia. Feche seus olhos. Eterno Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque é Tu que derrama a graça, é Tu que derrama a misericórdia. Mas Tu disseste, ande na luz, possamos andar em direção à luz verdadeira e servirmos de todo o nosso coração. E todas as coisas serão transformadas, mudadas em nossa vida, porque amamos estar próximo da luz. Abençoa a Tua igreja, que eles possam compreender isso, Senhor, e colocar em prática na sua vida. Sabemos que somos pecadores, Pai, por isso precisamos de Ti, em todas as ações de nossas vidas. Meu pensamento está em Ti, Senhor. Meu pensamento está em Ti, Senhor. Meu pensamento está em Ti, Senhor. Meu pensamento está em Ti. Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir, porque Tu me deste carinho, me deste amor, porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir, porque Tu me deste carinho, me deste amor.